Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e a gente nessa aula vai dar continuidade à cotangente na circunferência trigonométrica. Bom, nós vimos na aula anterior que eixo das cotangentes é paralelo ao eixo dos cossenos, tangenciando a circunferência, aqui nesse pontinho, que é a extremidade do arco de π sobre 2 radianos, não é isso? Bom, e aí a gente viu que para a gente encontrar a cotangente de um ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, para encontrar a cotangente do ângulo alfa, a gente prolonga a extremidade até encontrar o eixo das cotangentes, portanto, esta medida é a cotangente de alfa. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber como é que são os sinais da cotangente. Claro que, como nós sabemos que a cotangente de alfa também pode ser calculada fazendo cosseno alfa sobre seno alfa, desde que o seno de alfa não seja zero, eu poderia ver o sinal da cotangente fazendo a regra de sinais, não é isso? Do cosseno alfa e do seno de alfa. No entanto, quer dizer, a regra de sinais do quociente, né? Usando os sinais do cosseno e do seno. No entanto, eu quero ver isso na circunferência, porque é muito importante que você se acostume a enxergar tudo o que é preciso dentro da circunferência trigonométrica, né? Ou nos eixos das linhas trigonométricas. Bom, sendo assim, eu vou ver o seguinte, ó, eixo dos cossenos está aqui. Aqui eu tenho a origem do eixo dos cossenos. O que está para a direita é positivo, o que está para a esquerda é negativo. Peguei um alfa no primeiro quadrante, ó, cotangente dele, positivo. Então, no primeiro quadrante, a cotangente é positiva. Agora, eu vou pegar um arco no segundo quadrante. Portanto, o meu ângulo agora, que eu posso chamar de θ, é daqui da origem dos arcos trigonométricos até esse ponto. E aí, para eu achar a cotangente, eu vou prolongar a extremidade até encontrar o eixo das cotangentes. Então, vai ser esse tamanho aqui, que é negativo. Por quê? Está, quer dizer, não é que o tamanho seja negativo, né? Mas, enfim, aqui é negativo, porque aqui é o zero, então para a esquerda é negativo. Então, no segundo quadrante, a nossa cotangente é negativa. Passar para o terceiro quadrante. Quando eu passar para o terceiro quadrante, observa o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, um arco aqui, olha só o que eu fiz, ó. Se eu pego esta extremidade aqui, é porque o meu arco é desde o zero até aqui, não é isso? Bom, aí eu tenho que prolongar até encontrar o eixo das cotangentes. Claro que se eu prolongar para lá, não vai encontrar nunca. Então, eu vou ter que prolongar para cá. Portanto, o seu prolongamento dará valores iguais aos valores no primeiro quadrante. Não é isso? Porque qualquer que seja a posição dele, ó, se eu pegasse aqui, tem alguém aqui no primeiro quadrante também que vai ter a mesma cotangente que ele, não é isso? Então, olha o que vai acontecer. Então, aqui, a cotangente também é positiva. Então, no terceiro quadrante, cotangente positiva. E, finalmente, no quarto quadrante, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Pegar a laranja. Olha para cá. Se eu pegar aqui no quarto quadrante, cujo arco é isso tudo, o que vai acontecer? Quando eu prolongar, ó, vai ter valores iguais ao segundo quadrante. Portanto, a cotangente também será negativo. Então, observa que os sinais não é para você decorar. Os sinais é para você enxergar na circunferência trigonométrica. Você olhar para lá e fazer os devidos prolongamentos para você encontrar o valor da cotangente, certo? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero fazer nessa aula é assinalar alguns valores que são importantes. Quais são eles? Vamos pegar o valor da cotangente nos limitantes dos quadrantes. Falando da primeira volta, pegar no zero, no π sobre 2, no π, no 3π sobre 2 e no 2π. Para isso, vamos passear pela circunferência. Como assim? Eu estou com o ângulo alfa, que está aqui, ó. Comecei com alfa aqui,
Prolonguei até encontrar o eixo das cotangentes. Maravilha. Agora eu vou diminuir o ângulo alfa. Espera aí, se eu vou diminuir, então vou fazer isso aqui, ó. Ih, mas olha só. Quando eu diminuo o alfa, olha o que está acontecendo com a cotangente. O ângulo diminuiu, no entanto, o valor da cotangente está aumentando. E à medida que eu diminuir mais ainda o meu ângulo, ou seja, que o meu ângulo estiver se aproximando do zero, olha o que está acontecendo com a cotangente. O valor da cotangente está aumentando, porque a cotangente vai ser essa medida daqui até esse ponto. Ih, mas peraí, se eu vier aqui pertinho do zero, o que vai acontecer? Para eu achar a cotangente, eu vou ter que prolongar até achar o eixo das cotangentes. Mas na hora que eu prolongar isso, não vai nem caber ali no meu vídeo, né? Porque na hora que eu prolongar, isso vai dar lá para frente. E aí, ó, quando eu chego mais pertinho do zero ainda, isso está mais para frente ainda. E quando eu pegar no zero, o que vai acontecer? Vai ficar paralelo ao eixo das cotangentes. Ué, mas se vai ficar paralelo ao eixo das cotangentes, então não existe a cotangente de zero. Aí você, nesse momento, pode estar se perguntando o seguinte. Primeiro vamos registrar isso, ó. Não existe, lembra? Símbolo de não existe, ou é ao contrário, cortado. Não existe a cotangente de 0 radianos. Aí você pode pensar, mas peraí, professora, e se eu pensar na cotangente como sendo, vou escrever aqui em cima, se eu pensar na cotangente de um ângulo alfa como sendo cosseno alfa sobre seno de alfa, tem sentido não existir a cotangente de zero? Vamos pensar. Se eu for tentar encontrar a cotangente por aqui, cotangente de zero vai ser cosseno zero sobre seno zero. E mas calma aí. Eixo dos senos, eixo vertical. Seno de zero, olha lá, projeta no eixo vertical. Vai dar zero. Eu não posso ter divisão por zero? Então realmente não existe a cotangente de zero. Percebe que por qualquer um dos dois caminhos, obviamente que tem que dar a mesma coisa, né? Então eu posso justificar, tanto pensando no eixo das cotangentes, que quando eu tento encontrar a do zero, o que acontece? Fica paralelo, então não vai encontrar, portanto não existe. Quanto eu posso pensar fazendo cosseno sobre seno. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1, ficaria 1 sobre zero. Não pode. Não podemos dividir por zero. Não é isso? Então, maravilha. Então, já entendi que cotangente de zero não existe. Aí, vou caminhar, então, aqui pelo primeiro quadrante. Ó, a cotangente está lá na frente. Então, o cotangente está muito grande. Está o que a gente diz, e aí na aula de função trigonométrica, a gente vai falar sobre isso, que quando a gente está aqui pertinho do zero, o valor da cotangente está tendendo a mais infinito. Mas a gente vai falar isso depois com calma, quando a gente vai vendo função. Bom, continua andando aqui no primeiro quadrante, ó, e o valor da cotangente está diminuindo, e está diminuindo, e está diminuindo, até que no π sobre 2 vai dar no zero do eixo das cotangentes. Então, vou registrar aqui. Cotangente de π sobre 2 radianos é zero. Tá. Passo para o segundo quadrante, cotangente ficou negativo. O valor está aumentando em módulo. Mas como ele é negativo, na verdade, ele está diminuindo. Tá legal. Mas aqui em módulo está aumentando. Ó. Esse tamanho está aumentando. Aí, beleza, estou indo para lá, ele está ficando cada vez maior em módulo, já nem cabe mais no meu vídeo, porque aqui, se eu fosse prolongar, já está dando lá na frente, e aí estou me aproximando do π, e ele está ficando cada vez maior, e quando eu falar em função, eu vou te mostrar que aqui ele está tendendo a menos infinito, até que no π fica paralelo. Se fica paralelo, não existe a cotangente, não existe a cotangente de π radianos. Passei um pouquinho do π. No que eu passo um pouquinho do π, ó, a cotangente já ficou positiva de novo. Já foi lá para frente, já foi lá para o mais infinito. E aí eu estou andando aqui e o valor da cotangente, ó, que eu tenho que projetar para cá, está diminuindo, até que no 3π sobre 2 a cotangente é zero. Cotangente de 3π sobre 2 é zero. E quando eu passo para o quarto quadrante, o mesmo comportamento do segundo quadrante. Até que no 2π não existe.
E aí eu penso o seguinte, mas peraí, tá? Não existe cotangente de zero. Mas, pô, aqui nesse ponto, não é só o zero. Por quê? Tudo bem, eu tenho zero, mas eu também tenho o 2π, e eu também tenho o 4π, e eu também tenho o 6π. Ou seja, aqui eu tenho todos os arcos côngruos ao zero. Arcos côngruos, já vimos em outra aula, são arcos cuja extremidade na circunferência trigonométrica é a mesma. E como é que é o que a gente chama de forma geral dos arcos cuja extremidade é aqui no zero? Vamos pensar qual é o padrão que está acontecendo aqui. Eu tenho zero, eu tenho uma volta em radiano, 2π. Eu tenho duas voltas, porque uma volta é 2π. Eu tenho 3 voltas, eu tenho 48 voltas, eu tenho menos uma volta, eu tenho menos 37 voltas. Então, peraí. Então, eu tenho um número n de voltas. Um número qualquer de voltas. Claro que, se o n for inteiro, né? Eu não posso pegar um n fracionário. Porque se ele for fracionário, eu vou quebrar a volta. Aí já não está mais valendo. Então, ao invés de dizer que não existe a cotangente de zero, eu vou escrever isso aqui, pegando a forma geral dos arcos côngruos ao zero. E dizer, então, que não existe a cotangente de um número inteiro qualquer de voltas. Um número inteiro qualquer, eu vou chamar de n. De voltas, uma volta é 2π. Então, não existe a cotangente de n vezes 2π. Tem muitos livros que aqui nessa forma geral, aliás, eu acho que a maioria deles, usa 2kπ. É a mesma coisa. Eu, particularmente, acho mais interessante assim, porque eu acho que aqui salta aos olhos que eu tenho n voltas, porque 2π é uma volta. Então, você tem que olhar para cá e falar assim, tá, isso aqui são n voltas. N voltas, cai aqui. Claro que isso valendo para n inteiro. Para não quebrar a volta, né? Para não partir a volta. Bom, isso são os arcos côngruos ao zero. Mas, bom, portanto, inclui esse aqui, né? O 2π. Mas, peraí, tem um outro aqui, né? Tem o π também. Também não existe a cotangente de π pelo mesmo motivo, só que está aqui, nesse outro ponto. Então, do mesmo modo, eu tenho que pegar os arcos côngruos ao π. E aí, deixa eu pensar aqui uma coisa. Bom, côngruo ao π, se aqui eu tenho um número inteiro de voltas, para eu vir para cá, eu posso dar uma volta completa, ou n voltas completas, e depois andar mais meia volta. Meia volta, π radianos. Então, eu posso, por exemplo, dizer que a forma geral dos arcos côngruos ao π são n voltas mais π, que é meia volta. Ficou feio isso, né? Vamos escrever isso aqui direitinho. Vamos colocar isso aqui retinho. Então, olha só. Aqui eu tenho n voltas mais meia volta, que é lá o π. N vezes 2π mais π. Peraí. Posso colocar o π em evidência aqui, né? Se eu puser o π em evidência, vai ficar π que multiplica 2n mais 1. Pera. 2n mais 1, o n é um número inteiro. O dobro de um número inteiro vai ser um número par. Quando eu somar com 1, vai dar ímpar. Então também posso enxergar isso como um número ímpar de vezes o π. Mas o π é meia volta. Então, eu posso pensar nisso como um número ímpar de meias voltas. De fato, um número par de meias voltas cai aqui. Portanto, um número ímpar de meias voltas cairá lá. E aí eu posso dizer que não existe, então, a cotangente de 2n mais 1 vezes π. Também com n inteiro. E se você ainda quiser, aqui a gente já pode parar, tá? Aqui já está maravilhoso. Mas se você quiser, você também pode perceber o seguinte.
será que não daria para eu juntar essas duas informações numa só? Se não existe a cotangente nesses dois pontos aqui, quer dizer, na verdade não é nos dois pontos, mas nos arcos côngruos ao zero e ao π, será que não teria uma forma geral que satisfizesse os dois pontos simultaneamente? Deixa eu ver. Eu ando meia volta, depois eu ando mais meia volta, e ando mais meia volta, e ando mais meia volta. Se eu tenho um número par de meias voltas, cai aqui. Um número ímpar de meias voltas, cai aqui. Bom, mas então, se eu tiver um número qualquer de meias voltas, ou eu cairei aqui, ou aqui. Portanto, um número qualquer inteiro, para não quebrar a meia volta, um número qualquer inteiro de meias voltas, cairá ou aqui, ou aqui. Espera aí, um número inteiro qualquer de meias voltas. Um número inteiro qualquer, n. Meias voltas é o π. Então, eu posso escrever essas duas expressões aqui, essas duas informações, numa informação só. E dizer, então, que não existe a cotangente de n vezes π, sendo n um número inteiro. Certo? Com isso, a gente encerra essa aula. E aí, o próximo passo vai ser a gente fazer exercício utilizando cotangente. Certo? Até lá!